escrito sobre a maneira como a carga era estivada e a maneira como a carga era, por exemplo, movimentada durante as viagens. E, portanto, o meu primeiro slide é sobre isto, é que não sabemos quase nada sobre os navios do século XVI, portugueses, e do século XV. Sabemos imenso sobre os navios vikings, sabemos imenso sobre os navios romanos, sabemos alguma coisa sobre alguns navios medievais, as cogas, por exemplo. Construíram-se réplicas, navegaram-se, experimentaram-se. Nós não sabemos realmente. Temos alguma iconografia, é interessante e é consistente com o resto da iconografia europeia, e depois temos estas imagens que nos deixam sempre com a dúvida o que era uma caravela, o que era um galeão, o que era uma nau, o que era uma barca, o que eram... As primeiras caravelas do Foral de Gaia provavelmente tinham lemos laterais. Não eram nada parecidas com esta iconografia, que é a mais fiável que eu conheço, para o princípio do século XVI, mas a verdade é que nós não sabemos. E uma coisa mais importante no desempenho destes navios no mar é o peso da madeira. E essa é a parte que nós não sabemos, porque a iconografia não nos diz, não há tratados de construção naval até relativamente tarde no século, e a arqueologia é um silêncio total. Em Portugal, o desprezo da comunidade científica e arqueológica pelos restos dos navios afundados é trágico. Portanto, nós sabemos que o que nós chamamos de caravelas é um conjunto de embarcações que evoluiu e se especializou e que são feitas há vários modelos à volta dos quais elas se organizam, mas podem ter 2, 3 ou 4 mastros, e depois vamos vê-las no Índico, criticadas pelo Fernando Oliveira, a fazer uma parte importante, uma componente importantíssima da guerra no mar. Os galeões nem é bom falar, não é? Ninguém sabe nada sobre os galeões, até ao fim do século XVI não há textos sequer, nem descrições. Depois, no princípio do século XVI, há uns desenhos, mas não tem nada a ver com a iconografia do século XVI, que é tardia. Há uns galeões no Mediterrâneo, os galeões portugueses, que estão representados na conquista de Tunes, mas que não se parecem nada com estes do Índico. E o Fernando Oliveira aparece como a única fonte e a mais antiga, como estava a dizer o Henrique. Estes textos provavelmente são mais antigos ou provavelmente refletem conhecimentos de décadas anteriores. Mas a verdade é que nós não sabemos como é que eram os navios do Vasco da Gama, não sabemos como é que eram os navios do final do século XV, não sabemos como é que eram os navios do século XV, não é? Os que fizeram as navegações todas da costa da África, foram à Terra Nova. Eu ia adiantar aos slides porque para andar depressa, não é? Os navios do Vasco da Gama são-nos completamente desconhecidos. Temos estas representações que são da segunda metade do século XVI. E estes relatos e estas crónicas são trágicas, são tramadas, porque, de facto, a maneira como os portugueses são descritos é super injusta. Eu sou engenheiro civil, como estávamos a falar, e a minha primeira obra grande foi a construção do aeroporto do Porto. E a maneira como falavam de nós era horrível. Éramos também incompetentes, preguiçosos, incapazes. Mas o aeroporto lá está, os aviões aterram, levantam, foi construído. E, portanto, acho que é muito fácil perceber até quando é que a má língua do século XVI estragou e prejudicou o nosso entendimento deste período. Lisboa era uma cidade funcional, Portugal era um país pequeno, mas havia de facto uma elite que não deixou nada escrito. O padre Fernando Oliveira não era construtor naval. Aliás, não há quase nenhum tratado de construção naval que tenha sido feito por um construtor naval, mas a experiência... Imaginem o que é construir um navio deste tamanho, com 30 metros de comprimento, e depois lançá-lo à água e saber que ele não se vai emborcar como a nau Portugal do Salazar, não é? Ou como o Vasa, que se virou à saída a iconografia que temos é escassa, não sabemos se é boa,
Quando se olha muito para as representações de navios, começa-se a perceber que há coisas que aparecem em vários países, em vários sítios, em várias épocas, e começam a ser familiares e dá-nos ideias. Mas, por exemplo, uma das coisas que eu tenho andado a fazer é tentar marcar os convés, pavimentos, nas representações de navios, nas melhores, do Bruegel, e vê-se que o processo artístico deforma a realidade de uma maneira que não nos permite depois usar esta iconografia com muita confiança. No século XVI aparecem os primeiros tratados de construção naval, como eu estava a dizer, e o estatuto dos construtores navais começa a subir, passam a ser pessoas consideradas. Na Idade Média, quem construía uma catedral chegava a ser enterrado dentro de uma catedral, não é? Neste período pós-Renascimento, os construtores navais vão começar, sobretudo com o Matthew Baker, vão começar a ter algum estatuto social. Fernando Oliveira dá-nos... Fernando Oliveira é extraordinário, porque é uma inteligência luminosa, tem mau feitio, eu também tenho, mas é frustrantíssimo pelas coisas que não diz, pelas coisas que nós gostávamos que ele explicasse. Claro que ele não tem tempo. Deixou-nos estes três, como já foi dito aqui, estas três obras extraordinárias. A Arte da Guerra no Mar tem uma coisa interessantíssima, que é uma regra para a determinação das tripulações com base no tamanho dos navios. E que é interessantíssimo, mas que não se aplica às naus da Índia. Há um efeito de escala muito grande. Não se podia meter o número de marinheiros e grumetes por tonelada que se punha nas embarcações pequenas, como é óbvio. E temos alguns documentos que nos dão uma ideia do que eram os 70 marinheiros e os 20 oficiais, mais ou menos, que uma nau destas precisava para uma viagem de 6 meses. Mas o que eu queria dizer com isto é que, ao dar exemplos, o Fernando Oliveira dá-nos motivos, dá-nos âncoras para pensarmos, para ancorarmos as nossas deduções sobre o que seria. Os primeiros tratados aparecem em Itália, aparece tudo em Itália. Primeiro, porque os turcos não têm uma cultura de explicar, de contar o mundo. Para já, os arquivos turcos estão em otomano e escritos em árabe. E, portanto, as pessoas que estudam arquivos turcos não são muitas, não é um corpo muito grande de cientistas. Do outro lado, os turcos têm a tendência a prateleiras e prateleiras com contabilidade, dizem, e muito poucas descrições do mundo, muito poucas explicações de como é que as coisas eram feitas. E, portanto, ainda hoje, e nós em Portugal temos essa cultura mediterrânica que é muito mais importante em Portugal quem é que nós conhecemos do que o que é que o nosso currículo diz, não é? Uma pessoa diz, eu fui à Lua 2 vezes e não sei, mas não sei a que grupo é que pertence e tal. Não, então não pode receber uma bolsa ou não pode trabalhar connosco. Isto é, neste sentido, é um país muito parecido com a Turquia. Os documentos... há uma tese muito interessante sobre a espionagem entre os Habsburgos e entre os otomanos. E os Habsburgos eram cartas de apresentação que os espiões deixaram. Não eram... era tudo conversado, era uma cultura muito mais oral. E por isso vamos ter ecos da construção naval grega e otomana em Itália, e os primeiros tratados aparecem, eu tenho que andar mais depressa, no princípio do século, em meados do século XVI. Já há vários textos que estão estudados, depois em Lisboa, em Inglaterra, este livro de notas do Matthew Baker dá-nos uma ideia da sofisticação dos conhecimentos das pessoas normais que construíram navios neste período, e aparece a arte náutica por volta de 1570, com os desenhos absolutamente geniais. São muito menos sofisticados e bonitos e aguardelados do que os do Matthew Baker, mas que são interessantíssimos e que nos explicam muito bem o processo mental, a maneira através da qual as pessoas concebem um navio antes de o construir. Eu não quero falar muito sobre isso, aliás, o Henrique já abordou isto. A matemática no Fernando Oliveira não é muito...
não é muito sofisticada. Os dois cálculos que faz da tonelagem dos navios na Ars Náutica e depois no livro da Fábrica das Naus são trágicos. A maneira como ele percebe-se que ele está a tentar aplicar uma fórmula que aparece em Espanha e que aparece em Inglaterra, mas que ele não percebe claramente. No período em que o Fernando Oliveira está a escrever, a compilar estas notas, o Juan Escalante de Mendoza publica o itinerário da navegação e a seguir aparece o livro da FAB. Não aparece porque é um manuscrito que não se sabe como é que circulou, não é? O livro da Fábrica das Naus é construído. E este livro da Fábrica das Naus dá-nos uma ideia relativamente clara do que é que são estes navios e de como é que são feitos e pensados. O processo mental é italiano, vem de Itália, é mediterrâneo. Aliás, o Fernando Oliveira, quando vai ao Norte de África, diz que os navios do Norte de África são como os dos portugueses, não são melhores nem piores. E é um processo que é baseado em várias medições que são básicas, a boca, o comprimento da quilha, os lançamentos da proa e da popa, e depois o levantamento e o recolhimento dos fundos, que é a única coisa que é um bocadinho mais complicada, porque no fim da Idade Média, quando se passou de construir, quando os navios começaram a crescer, e se passou de fazer as embarcações medievais a olho, e se começou a cortar as cavernas e pô-las em cima da quilha antes de pôr o tabuado, começou-se a ter necessidade de fazer as cavernas com formas que permitissem ao tabuado depois entrar sem ser preciso perder 2 meses com uma enxó. E, portanto, este processo dos graminhos eu não vou explicar aqui, está muitíssimo bem estudado e muito bem publicado, mas fundamentalmente é um processo de obter uma forma que é complexa dos fundos dos navios, do recolhimento e caminho da proa e da popa e do levantamento dos fundos, como se fazia artesanalmente na Idade Média com armadoras. As armadoras ainda aparecem no Tratado do Lavanha e são linhas fundamentais para a definição da forma do casco, e depois o traçado da caverna mestra. Só a arqueologia é que nos vai permitir saber como é que era. Só podemos imaginar. Sabemos como era em Itália, porque os italianos tinham livros de notas, que também devia haver em Portugal, mas que se perderam, certamente. E esses livros de notas permitem-nos depois... Os ingleses copiaram quase tudo do Mediterrâneo, quando passaram da construção em trincado para a construção com o tabuado liso, adotaram os processos de obter a forma dos cascos que os italianos, aliás, há documentos que demonstram, eles contrataram construtores venezianos. Mas estes arcos que eles chamam gregos, mais complicados e que eram usados no Mediterrâneo, vão depois aparecer no século XVII, no Tratado do Manuel Fernandes, e, portanto, provavelmente também estavam em uso em Portugal. Nós não temos meios de dizer sim ou se não. Eu agora não me vou alongar em considerações teóricas sobre a inteligência e a como é que eu ia dizer, a sensatez da maneira como os desenhos do Fernando Oliveira são traçados, porque ele dá imensa liberdade aos construtores navais. Ele diz, faz-se assim, mas também se pode fazer assim, ou também se pode fazer assado. E com pleno conhecimento do processo. Ele deve ter visto construir navios. O processo era relativamente simples. Eu tenho aqui uns desenhos rapidamente. Os espaços que levavam à construção de um casco estão muito bem descritos pelo Fernando Oliveira. E nós estudámos e fizemos uma nau a partir dos restos que encontramos em São Julião da Barra e publicámos imenso. Está publicadíssimo. E agora queremos olhar para os galeões e eu espero que, com as dúvidas que se vão levantar na nossa tentativa de reconstruir um galeão, eu espero que seja um galeão. Nós, como sabem, provavelmente temos um navio português em Malindi, no Quénia, que é do princípio do século XVI, de certeza,
dos arquivos que temos, sabemos que é ou o galeão São Jorge da Terceira Armada do Vasco da Gama ou a nau Santa Maria da Graça de 1544, 20 anos mais tarde. Mas temos, este sítio tem, o fundo do navio está extraordinariamente bem preservado, e nós esperamos vir a escavá-lo integralmente, registar as formas das cavernas e depois, da próxima vez que viermos aqui a Santa Combadão, ter uma perspectiva melhor do que seria a forma do casco de um destes navios. E era só isso que eu queria dizer. Obrigada.